O tema que eu me propus falar com os irmãos, na verdade ele surgiu, ele foi uma situação engraçada. No último domingo que eu ministrei aqui na igreja, eu recebi uma ligação na quarta-feira e uma irmã, ela virou para mim e falou assim: irmão Marcinho, a paz e a graça. Eu falei: a paz e a graça. Quem assistiu o Sem Fronteiras vai saber dessa história, tá? Na penúltima sexta-feira nossa. E essa irmã virou e perguntou assim: quem é analfabeto pode conhecer a Deus? Eu ri também. Falei: claro que pode, irmão. É lógico que quem é analfabeto pode conhecer a Deus. Ela: então por que falar de Deus de um modo tão complicado? Por que usar palavras que não são compreendidas por tantas pessoas? Por que aqueles que ouvem não podem compreender quem é Deus e entender? Porque você lá na frente vai falar de um modo simples. E eu comecei a rir meio envergonhado, porque na verdade o Evangelho ele é algo simples e ele é para ser compreendido por tantos quantos ouvem a verdade de Deus, quantos experimentam sentar para ouvir o Espírito Santo de Deus. Eles têm que ter a geração da vida de Deus em seu coração, eles têm que ter a geração da vida de Deus na sua própria vida. Então, por que não apresentar de uma maneira simples o Evangelho? E eu fiz uma promessa para ela, eu falei: olha, irmã, eu te prometo uma coisa, a próxima ministração que eu vou fazer vai ser a simplicidade do Evangelho. Só que eu não lembrava que a próxima ministração era 2 dias depois, que era o culto do Sem Fronteiras, o retrasado, né? Aí, mas mesmo assim, cumprimos a promessa e ministramos. E o pastor Josué, ele falou assim: eu quero que você, te pedir um favor, Marcinho, ministre essa palavra à igreja. Não só no Sem Fronteiras, mas eu quero que você ministre aos irmãos no domingo, para todos que hão de assistir. Falar sobre a simplicidade do Evangelho. E eu tenho me pego pensando muito na simplicidade do Evangelho, no que eu poderia falar, sendo que quando a irmã abordou sobre a simplicidade do Evangelho, ela falou sobre a forma expositiva, ser simples na forma como se expõe a ministração da palavra, como se apresenta o Evangelho de Cristo. Mas eu fiquei pensando, meditando nessa palavra, e eu vi que, além da simplicidade na exposição, existe um outro fator que também é de fundamental importância na nossa realidade, para que nós compreendamos, que é a simplicidade na vivência do Evangelho. De modo que agora eu não vou falar tão somente da simplicidade na exposição, como também hei de falar sobre a simplicidade na vida. Como é a nossa vida, o nosso proceder no Evangelho de Cristo. E para isso eu gostaria que vocês abrissem as Escrituras no texto de abertura que o Marquinhos leu. 1 Coríntios 2, versos 1 a 5, por favor. E eu quero dizer que o pastor se enganou quando disse quando ele chutou que eu não pregaria sobre a morte, porque eu vou pregar sobre a morte. O que nos importa é saber qual a morte. 1 Coríntios 2, versos 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso daqui fala sobre quando Paulo ele pregou à igreja de Corintos. Ele começa aqui essa passagem do capítulo 2, ele fala sobre o caráter da pregação de Paulo. Ele fala assim: olha, irmãos, quando eu fui ter convosco, a minha ministração, aquilo que eu preguei para vocês, ele não foi com eloquência, ele não foi no uso de palavras difíceis, nem com argumentos fortes, de modo a persuadi-los.
de modo a utilizar o conhecimento que é humano, a força humana, a força da oratória, a força daquilo que se diz, porque tem pessoas que conhecem têm esse poder de, pela persuasão, pela oratória, de induzir as pessoas a fazerem aquilo que elas querem,